Olá, meus queridos irmãos, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Eu sou o nosso irmão Alberto Lírio e quero aqui trazer mais uma mensagem, mais um estudo, aonde nós vamos cada dia mais crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu querido, nós estamos aqui com mais uma vez um tema que é de extrema necessidade para nós que estamos hoje vivendo a era das eras. A era da graça, sim. A era do Evangelho Eterno, sim. Meu querido, a graça é uma coisa tão boa que ela nos deu liberdade em Cristo para que nós pudéssemos viver o reino sem sofrer a interferência da religião nas nossas vidas. Meu querido, se não fosse a graça de Deus, nós não estaríamos vivendo o Evangelho Eterno. Há muita gente que acha que o Evangelho Eterno é uma coisa antibíblica. Não é não, meu querido. Não é não. O Evangelho Eterno, ele é bíblico. A graça é bíblica. Nós não estamos fazendo nem desfazendo nem da graça e nem do Evangelho Eterno. O que nós não podemos seguir mais é os rudimentos da lei. Mas a graça, ela é tão boa que ela é eterna. O Evangelho eterno também, do mesmo jeito. Então, se não fosse pela graça de Deus, nós não teríamos o seu filho morto ali na cruz do Calvário e ressuscitado para nos garantir essa liberdade que nós temos em Cristo hoje. Alguns comentaristas maldosos, algumas pessoas maldosas, né, que querem que nós não cresçamos no conhecimento, no entendimento. Claro que nunca vai ser a favor daquilo que a palavra é. A Bíblia, meus queridos, ela é tão boa que ela se renova a cada manhã. Então não há como a gente negar isso. Entendeu, meus queridos? Continue se inscrevendo em nosso canal. Olha, a vantagem da graça e do Evangelho Eterno é esse aqui, ó. É que nós só lemos o que está escrito. Então, se alguém quer refutar, tem que refutar o que está escrito, não é? Então, de degrau em degrau, nós vamos chegando ao entendimento da palavra do nosso Criador. Eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 1. Nós vamos ver até onde vai dar para ler. Agora uma coisa já vou te adiantar. O Evangelho Eterno, ele coloca você aonde deveria estar. A graça coloca você aonde você deveria estar. Se não fosse pela pregação do apóstolo Paulo, nós não estaríamos vivendo essa liberdade em Cristo que nós estamos vivendo hoje. Se não fosse a proclamação do Evangelho Eterno, como fez lá o anjo, em Apocalipse 14:6, nós não estaríamos hoje vivendo sem a influência da religião, sem a influência do sistema religioso nas nossas vidas. Você já observou que esse anjo do capítulo 14 de Apocalipse, no versículo 6, ele não prega, ele não foi mandado pregar, ele não foi mandado anunciar. Porque se fosse mandado pregar ou anunciar, eu acredito que o sacrifício de Jesus, o que Paulo fez pela pregação do evangelho da incircuncisão, perderia o seu valor. Então esse anjo ele proclama. Vem cá, deixa eu fazer uma pergunta a você. A proclamação da República do Brasil, ela continua sendo proclamada? A proclamação da República de outros países ainda continua sendo proclamado? Ou a proclamação é um ato que é feito de uma vez e ele é sustentado por toda a vida?
Claro que você me responderia que proclamar e pregar é diferente. O que é proclamado é para você viver, é para você fazer parte e você usufruir dessa proclamação. O anjo, ele proclamou porque ele foi mandado. Ele não fez porque ele quis fazer. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Meu querido, é preciso nós aumentar o nosso entendimento sobre isso aqui. É necessário. 2 Pedro 1, 10 ao 11. 1. Eu vou ler principalmente a partir do versículo 4. Claro que você em casa, você estude 2 Pedro do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11. Ou até o versículo 21, se você quiser. Olha o que diz aqui. A partir do versículo 4. Desse modo, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que por elas vos torneis participantes da natureza divina. Como que você participa da natureza divina? Me diz aí. O homem, ele tem na sua natureza a tricotomia. É espírito, alma e corpo, não é? Para você viver a natureza divina, você não vive a natureza divina no corpo físico. Você vive no corpo espiritual. Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a bondade e a bondade ao conhecimento. Então, você não julgue, não critique quem está buscando conhecimento. Não critique não, porque isso é bíblico e é normal. O sistema religioso só continua enganando as pessoas porque essas pessoas não buscam na palavra conhecimento, para que com o conhecimento venha o entendimento. Então, e ao conhecimento, o domínio próprio. Quem dera se eles pudessem ter isso. E o domínio próprio, a perseverança. E a perseverança, a piedade. E a piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Você viu que são degraus? Você viu que aqui tem uma escada para você subir? E às vezes, se eu não botar o pé nem no primeiro patamar, como que eu vou chegar no último degrau? Você está vendo que a nossa vida espiritual aqui na Terra, ela é feita de degraus. Ela é uma escada que ela se aponta para cima. Você não pode negar isso. Então, aqui fala assim, ó. Pois se em vós houver estas coisas em abundância, não vos deixarão ociosos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aquele em quem não há essas coisas é cego. É eu que estou falando? Ou Pedro falou nos seus dias que ele estava vivendo? Aí você fala, mas isso aí não é para os gentios, é para os judeus. Então tá bom. Então beleza. Tenha o seu entendimento. Portanto, irmãos, 9. Mas aquele em quem não há essas coisas é cego, vendo somente o que há perto, e havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. É bonito isso demais. É bonito isso demais. Versículo 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, vocês nunca mais vão tropeçar. Versículo 11. E vos será amplamente concedido e entrado no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo está dizendo que só entra no reino eterno quem fizer o quê? Quem buscar
conhecimento, para que conhecimento venha entendimento. Aí, quando você chega no versículo 10, ele fala assim: vocês têm que fazer isso cada vez mais para que para que possa manter a vossa firme vocação e eleição. Então você não vai dizer que é eu que estou inventando, né? Meu querido, a prerrogativa da salvação é de quem? É minha? É sua? A prerrogativa da salvação é do nosso eterno Criador. Então a prerrogativa das profecias foi de quem? Para você que acha que você é dono de alguma coisa, você se apodera da Bíblia como se fosse sua. Você se apodera do conhecimento e acha só você que tem. Você se apodera do entendimento e acha só você que tem. Você se apodera de um texto bíblico e acha que só você que tem. Você acha que a prerrogativa da salvação é seu. Você acha que a prerrogativa do conhecimento é seu. Você acha que a prerrogativa do entendimento é seu. Você acha que a prerrogativa da salvação é sua. E a prerrogativa, meu querido, da profecia é de quem? 2 Pedro, o capítulo 1, o verso 20 e o 21, olha o que diz aqui. Preste bem atenção. Se depois, capítulo 1, 2 Pedro, 20 e 21, olha o que diz aqui. Assim, acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Mas quando você acha que os outros ensinadores da graça e os outros ensinadores do Evangelho do Reino estão errados e só o que você fala que está certo, então você acha que a profecia ela foi profetizada ou ela foi produzida pela sua própria vontade. Mas, meu querido, ela não foi produzida por vontade humana. Ela foi produzida, a Bíblia diz, ela foi falada da parte de Deus, movida pelo Espírito Santo. E quem é o espírito da profecia? Você viu aqui que eu estou provando para você, lendo para você, que a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram, movidos pelo Espírito Santo. Então, quando você diz que todo mundo está errado e que você está certo, você está dizendo, então, que só você é que é movido pelo Espírito Santo. Você está descartando que os outros não podem chegar ao entendimento que você tem. Pedro, ele está dizendo aqui que a profecia, ela não foi movida ou ela não foi promovida por homem. Ela não foi produzida por homem, ela foi produzida pelo Espírito Santo de Deus, que falou através do Espírito Santo aos homens, aos santos da parte de Deus. E quem é esse Espírito da profecia? É João, meu querido? Não. É Pedro? Também não. É Bastião? Também não, meu querido. É Ronaldo? Não. É Zezinho? Não, meu querido. É Alberto Lírio? Claro que não, meu querido. Claro que não. Olhe na Bíblia. Quem é o espírito da profecia? Você já viu quem é o espírito da profecia? Se você fala movido pelo Espírito de Deus, se eu falo, se o nosso irmão André fala, se o nosso irmão Elcio fala, se o nosso irmão Cláudio Mendes fala, se o nosso irmão Geraldo fala, se o nosso irmão França fala, se o nosso irmão Erivelto fala, se o nosso irmão lá do canal Acorda Povo de Deus, o nosso irmão Júlio Chaves, se eles falam pelo Espírito, esse Espírito que eles falam
é da parte do nosso eterno Criador. Porque o espírito da profecia, você sabe quem é? Abre a sua Bíblia aí, em Apocalipse 19:10. Tudo que eu falar, vocês vê que eu tenho que mostrar na Bíblia. Eu não. Todos os nossos irmãos aí do Canais da Graça, o canal que hoje está falando sobre o Evangelho Eterno, nós falamos o que está na Bíblia. Nós não falamos coisa de nós mesmos. Quem é o espírito da profecia que está dentro de mim, dentro de você, que fala por mim, que fala por você, que fala por nós? Quem é o espírito da profecia? Apocalipse 19:10. Então me lancei aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: olha, não faça isso, não faça isso. Eu sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é que é o espírito da profecia. Ô meu querido, deixe de ser orgulhoso. Deixe de ser uma pessoa que acha que você tem a prerrogativa de tudo. Meu querido, e agora? Será que vale a pena menosprezar os pequenos? Será que vale a pena menosprezar quem não tem um canal aí com 50 mil, 100 mil inscritos? Será que vale a pena querer menosprezar quem tem 1.000, quem tem 5.000, quem tem 20.000, quem tem 50.000? Vale a pena menosprezar? Não vale não. Porque o Espírito que fala dentro de você, ele fala dentro de mim. O Espírito da profecia foi o testemunho de Jesus. O que eu faço hoje no século 21, o que você faz hoje no século 21, o que nós fazemos no século 21 com relação à palavra, é por causa do testemunho de Jesus. Nós estamos divulgando por causa do testemunho de Jesus. Lembra que João, eu quero ler para você, você que está querendo desfazer do Evangelho Eterno, dizendo que é heresia, então, quem é o espírito da profecia? Quem que eu falei? O testemunho de Jesus. E olha, meu querido, você que diz que o Apocalipse ele foi escrito só para os judeus, eu te pergunto uma coisa interessante, né? Ele não foi escrito para os judeus. Apocalipse foi escrito para os gentios. Não acredito, irmão Alberto. Ele foi escrito para os gentios. Deus escolheu um judeu. Ele escolheu um judeu para descrever o Apocalipse. Mas o Apocalipse foi remetido a quem? A judeu ou foi remetido a gentios? Você nunca parou para pensar isso? Ou você nunca enxergou isso no livro de Apocalipse? Todas as repreensões que estão nas 7 cartas endereçadas às 7 igrejas da Ásia. Em algum lugar da Bíblia, Deus está repreendendo a igreja de Israel ou está repreendendo as igrejas da Ásia? E aí? O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Mas ele tinha que ser enviado às 7 igrejas da Ásia. E a quem foi endereçada a carta do Apocalipse? Foram endereçada ao anjo que tinha
a obrigação e o dever de manter a ordem nas 7 igrejas da Ásia. Eu estou preparando um estudo ainda sobre os 7 anjos, que não eram 7 pastores. Não era. A descrição de Apocalipse é que era o juízo contra Israel. Mas o Apocalipse foi escrito para que as 7 igrejas da Ásia ficassem sabendo que o cenário da grande tribulação era em Israel. Olha só como que João fala acerca da descrição do livro de Apocalipse. A profecia, ela nunca foi produzida por vontade humana, mas da vontade de Deus para homens santos da parte de Deus. Preste atenção no que João fala no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 9 e 10. Preste atenção. Quem era o espírito da profecia? E se você ainda ensina a Bíblia hoje do século 21, é porque você está sendo movido pelo Espírito. E esse Espírito, ele foi produzido porque alguém testemunhou sobre ele. João, ele descreve isso aqui. Capítulo 1, 9 e 10 de Apocalipse. Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco, na aflição, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Quem era o espírito da profecia? Quem era? O testemunho de Jesus. Quem produziu o livro de Apocalipse? O testemunho de Jesus. E qual era o testemunho de Jesus? João 21. João não ia morrer sem antes descrever o Apocalipse, descrever o juízo que haveria de vir sobre Israel. Para quê? Para quê? Para cobrar tudo o que fizeram contra os santos, os profetas e os escritores da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Mateus 23, a partir do versículo 33. E você diz que o Apocalipse foi escrito para os judeus. Então, Deus errou no endereço. Se foi escrito para os judeus, por que foi mandado para os gentios? Será que Deus errou? É por isso que é bom, querido, estudar a Bíblia respeitando remetente e destinatário. Meu querido, você tem que aprender uma coisa. Deus, ele tinha um objetivo. Por quê? Que os gentios das 7 igrejas da Ásia deveria saber os acontecimentos que aconteceriam em Israel. As testemunhas da descrição do Apocalipse não era o povo judeu. O povo judeu não ia ser testemunha. Eles iriam sofrer os danos do Apocalipse. Testemunhas tinha que ser a quem foi endereçada as 7 cartas, que eram igrejas da Ásia. Mas você já observou uma coisa? Que Deus cobra a prestação de contas de tudo que as 6 igrejas da Ásia fizeram. Ele cobra ao anjo daquela igreja e não propriamente a igreja. Você já observou isso no livro de Apocalipse? As 7 cartas? Ih, meu querido. Ih, irmão Alberto. Agora azedou. Ih, irmão Alberto. Agora a coisa está começando a ficar preta.
Mas fica preta por quê? Eu sou culpado de você querer criticar sem estudar? Eu sou culpado? Nós, os ensinadores da graça e do Evangelho Eterno, nós somos culpados? Por você estar querer entrar num terreno que você não conhece ainda? Eu também não conheço tudo não, mas eu estou estudando. Você sabe que, além do meu trabalho, eu tenho tempo também, graças a Deus, para estudar a palavra. Tenho tempo. E é isso que eu faço. Então, meu querido, será que vale a pena menosprezar os pequenos? Nós estamos ou não na era das eras? 1 Coríntios, eu vou terminar o vídeo, capítulo 10, 11 e 13. 1 Coríntios, capítulo 10, 11 e 13. 11 ao 13. Olha só, 1 Coríntios, capítulo 10, 11 ao 13. Eu já vou terminar. Tudo isto lhes aconteceu como exemplo, e estas coisas estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados ao fim dos tempos. Oh, meu querido, mais uma vez Paulo está profetizando que o fim dos tempos estava chegando ou já tinha chegado. Para quem já tem chegado o fim dos séculos. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Não sobreveio sobre vós tentação senão humana. E fiel é Deus, que não vai deixar vocês ser tentados acima do que vocês possam resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Isso foi escrito para os coríntios, os corintianos, moradores da cidade de Corinto. Mas isso aqui, nós estamos passando também. Mas sabe de uma coisa? Nós não vamos desistir. Porque se ele permite alguém nos criticar e até nos tentar, é porque ele sabe que nós não vamos desistir. O Evangelho Eterno é o século de séculos, sem fim. O bonito é isso, é sem fim, então é eterno. Evangelho Eterno é para o século dos séculos sem fim, que eu e você estamos vivendo. A graça acabou? Não. A graça é continuidade do Evangelho Eterno. Graça e paz e fique com Deus. Amém.